Olá, amigos, amigas, muita paz. Quem vos fala é Marcelo Orsini. Antes de adentrarmos o tema de nossa palestra, gostaríamos de dirigir algumas palavras aos voluntários, aos admiradores, aos usuários do serviço prestado diariamente há mais de 40 anos pela Associação SOS Preces. O SOS Preces ensina muito em nossa jornada evolutiva. Ser um tarefeiro da prece é um convite à renovação do campo íntimo, tanto por quem fala quanto por quem ouve. O SOS Preces é um trabalho que reúne pessoas de boa vontade para oferecer voluntariamente uma escuta sincera e afetiva, uma escuta com o coração, uma escuta que vibra amor, seguida de uma prece espontânea, de uma mensagem de fé, de esperança. É um trabalho de coração para coração. O trabalho do SOS Preces se realiza ao telefone. Uma pessoa anônima liga à procura de alívio para suas angústias ou, muitas vezes, para um simples desabafo. Por sua vez, o atendente estabelece, com amparo da espiritualidade, as estratégias de escuta e de recursos de auxílio, por meio da oração e da mensagem edificante, a fim de que se possa estabelecer a conexão com o plano mais alto, com vistas a alcançar um clima de harmonização e de sintonia com Jesus. Não há resposta pronta para ninguém, pois ao ouvir a prece e as mensagens, o irmão ou a irmã que nos liga encontrará a resposta que procura em si mesmo ou em si mesma. Não se realiza aconselhamentos, mas indica-se o Evangelho como o caminho seguro para fortalecer o mundo íntimo. Ao escutar amorosamente o outro, o voluntário se habilita a estar mais próximo de Jesus, curando as enfermidades da própria alma. É uma tarefa na busca de elevação. O Espírito Joana de Ângeles nos diz que quem sintoniza com a mente divina sempre exterioriza paz, irradiando incomum alegria de viver. Os tarefeiros realizam esse movimento de tentar regenerar os sentimentos. Uma grande corrente de amor os une. Poder ouvir alguém que se encontra em um momento de dor e perceber como esta pessoa se acalma e se sente revigorada depois de escutar a oração e o texto esclarecedor e revigorante, é sem dúvida um trabalho contagiante. No momento do atendimento, um sentimento de gratidão o envolve e o voluntário percebe o quanto está acompanhado bem de perto pelos espíritos benfeitores da tarefa. Por tudo isso, aumenta a cada dia o seu amor pelo trabalho, a bem do próximo, resultando em imenso bem-estar. Dito isso, vamos agora iniciar a palestra O Olhar Espírita sobre o Suicídio, a qual esperamos seja de grande utilidade para todos vocês. Muita paz. Queridos irmãos e irmãs, quem vos fala é Marcelo Orsini e neste vídeo nós vamos explorar o olhar espírita sobre o suicídio. A nossa intenção é definir o problema, a motivação, os indícios, as causas mais comuns, analisar aspectos espirituais do ato, como a condição dos suicidas no além-túmulo e as consequências para o espírito, e, naturalmente, propor ações preventivas. Importante salientarmos que não é nossa intenção aprofundar em aspectos psicológicos do ato, por não ser essa a nossa formação acadêmica. Nós queremos simplesmente nos ater ao enfoque espírita, por acreditarmos ser esse entendimento altamente consolador e o maior preventivo contra o suicídio. Muito bem. Por definição, suicídio é a ação de acabar com a própria vida, a ação de se matar. A motivação seria a impossibilidade do indivíduo
identificar alternativas viáveis para a solução de seus problemas, de seus conflitos, optando pela morte como meio de fuga da situação estressante. Vamos agora então relacionar alguns fatores associados às crises, à intenção suicida. Por exemplo, os transtornos psicológicos, nos quais estatisticamente os mais associados ao suicídio são depressão, bipolaridade, esquizofrenia, transtornos de ansiedade, demências e transtornos de personalidade. Outro fator seria a drogadição, ou seja, abuso ou dependência de substâncias como álcool e drogas, especialmente quando combinados ao sofrimento pessoal. Enfermidades graves, quando se há perspectiva de morte breve, no caso de doentes terminais ou daqueles que sofrem dores crônicas muito intensas. Outro fator seria os conflitos familiares, como abusos físicos e sexuais, rejeição, etc. Decepções amorosas por rompimento ou traição. O apoio social escasso, ou seja, poucos amigos, sem cuidadores ou poucos cuidadores. A condição socioeconômica, ou seja, nível socioeconômico e educacional baixos, poucos recursos para resolver problemas. Eventos traumáticos, como perdas de familiares, de emprego, de desastres naturais, pandemias, guerras. Problemas psicológicos e funcionais, como baixa autoestima, desesperança, questões relacionadas à orientação sexual, comportamento autodestrutivo, impulsividade, recursos cognitivos, funcionais ou sociais limitados e também tentativas anteriores frustradas de se suicidar. Com relação aos aspectos espirituais, que muito nos interessam, nós podemos citar as tendências suicidas originadas de outras vidas, de vidas pregressas, e também espíritos que foram suicidas em vidas passadas, tentando a repetição. Outro fator importante é a indução de terceiros, seja por encarnados ou desencarnados. No caso dos desencarnados, quando há uma indução ostensiva ou sutil, que estimula o autoextermínio, perpetrada por entidades perversas, inimigos ferrenhos do passado, que se ligam ao corpo mental das suas vítimas. Convém salientar que quanto mais comportamentos indicativos, mais provável é a ideação suicida e a necessidade de intervenção por parte de familiares, amigos, parentes, pessoas próximas. Então, nós podemos dar como indícios, nesse tipo de comportamento, pensamentos como querer desaparecer, dormir para sempre, ir embora, não voltar mais, desejo de morrer, uso abusivo de álcool, especialmente quando o início na existência for precoce, utilização de drogas ilegais. Quando há um histórico familiar de alcoolismo e tiver ocorrido eventos disruptivos recentes, a perda de uma relação interpessoal importante, notícias impactantes como doenças graves, perda de emprego, tédio, sentir-se inútil, ou quando se planeja o suicídio. Tudo isso, então, são indícios de que a pessoa pode estar com tendência suicida. Pelo que lemos, a abordagem psicológica quanto ao suicídio se foca na prevenção e na intervenção em crise. A visão predominante da psicologia moderna seria de que o suicídio é um problema de saúde mental associado a fatores psicológicos como dificuldade ou impotência em lidar com eventos altamente estressantes e o impacto de transtornos mentais. Então, em vez de uma verdadeira intenção de morrer, a tentativa de suicídio, por vezes, é interpretada como um grito de socorro para chamar a atenção ao seu desespero, ao desespero da pessoa e ao seu desejo de fuga.
A maioria das pessoas que tentam se suicidar não obtém sucesso em sua primeira tentativa e frequentemente tentam novamente em outro momento. Com relação à intervenção em crise, ou seja, aquilo que se deve fazer para afastar o risco de suicídio, podemos mencionar algumas providências, por exemplo, colocar a pessoa em acompanhamento psicológico e psiquiátrico, mobilizar a rede social de apoio, família, parceiros, amigos. Em casos graves, a internação em um centro de atenção psicossocial, fazer um contrato de vida onde a pessoa se compromete a ligar para outras pessoas de sua confiança antes de cometer o suicídio, exercer um monitoramento regular, restringir o acesso a álcool e drogas, retirar o acesso a métodos como, por exemplo, armas de fogo, venenos para animais, dos locais onde a pessoa frequenta, e conversar sobre alternativas para a solução dos problemas atuais e de como encará-los de uma forma mais saudável. Vamos adentrar então os aspectos espirituais do suicídio, mas iniciando com uma menção histórica. É que nos tempos do Império no Brasil, ao ser benta pela autoridade eclesiástica, as necrópolis, cemitérios, se tornavam extensão do terreno sagrado dos templos. E assim os enterramentos só seriam autorizados mediante apresentação de uma declaração paroquial de encomendação do cadáver. Só que no passado, a Igreja aplicou várias sanções aos suicidas, como, por exemplo, justamente a negação da sepultura eclesiástica e ainda a negação da celebração de missas e de orações para a alma do suicida. Esse é um quadro que já foi superado, mudou completamente, porque a psicologia e a psiquiatria pastorais auxiliaram que a Igreja se atualizasse e, atualmente, a Igreja Católica vê os casos de suicídio com grande compreensão, respeito e misericórdia para com aqueles que cometeram o ato. Então, superado isso, há o sepultamento em cemitérios cristãos, há orações e missas pela alma do suicida. Isso é apenas uma curiosidade, mas importante, para que a gente se atualize com esse tipo de procedimento da Igreja. Com relação à visão do Espiritismo, nós gostaríamos de adentrar com alguns tópicos que são explorados, ou que foram explorados por Allan Kardec em O Livro dos Espíritos, e gostaríamos de iniciar com a visão espírita do pós-morte. O que acontece após a morte do corpo físico? Vamos então à questão 155, onde Kardec questionou os espíritos que o estavam assessorando na elaboração da codificação de O Livro dos Espíritos. O Kardec, nessa questão 155, questionou o seguinte: como se opera a separação da alma e do corpo? E os espíritos responderam: rotos os laços que a retinham, ela se desprende. Ele então prosseguiu: a separação se dá instantaneamente por brusca transição? Haverá alguma linha de demarcação nitidamente traçada entre a vida e a morte? Os espíritos responderam: não. A alma se desprende gradualmente, não se escapa como um pássaro cativo, a que se restitua subitamente a liberdade. Aqueles dois estados se tocam e se confundem, de sorte que o espírito se solta pouco a pouco dos laços que o prendiam. Esses laços se desatam e não quebram. Então isso é importante para nós compreendermos o que vamos explicar mais adiante a respeito dos suicidas, ou seja, a separação da alma e do corpo geralmente não é feita de forma abrupta, ela é feita lentamente. O corpo, mesmo morto, ele ainda contém algum princípio vital que vai se apagando e os laços que unem o espírito ao corpo vão se rompendo, como foi dito, lentamente. Na questão 159, Kardec perguntou o seguinte: que sensação experimenta a alma no momento em que reconhece estar no mundo dos espíritos? A resposta foi: depende.
se praticaste o mal, impelido pelo desejo de o praticar, no primeiro momento te sentirás envergonhado de o haveres praticado. Com a alma do justo, as coisas se passam de modo bem diferente. Ela se sente como que aliviada de grande peso, pois que não teme nenhum olhar perscrutador. O que nós vemos aí, então, é a condição da consciência, do pesar, do sentimento do espírito que desencarna. Aqueles que estão em dia com a lei de Deus vão sentir grande alívio. Já os que têm débitos, os que entraram em débito, perante a lei durante a encarnação, vão sentir vergonha, arrependimento, esse tipo de sentimento negativo que oprime o espírito. Kardec prosseguiu e na questão 163 questionou o seguinte: a alma tem consciência de si mesma imediatamente depois de deixar o corpo? Os espíritos responderam: imediatamente não é bem o termo. A alma passa algum tempo em estado de perturbação, ou seja, confusão mental, sem saber onde se encontra, o que aconteceu. Isso é praticamente o que acontece com a maioria dos espíritos. Mas vem uma pergunta complementar. A perturbação que se segue à separação da alma e do corpo é do mesmo grau e da mesma duração para todos os espíritos? Resposta: não. Depende da elevação de cada um. Aquele que já está purificado se reconhece quase imediatamente, pois que se libertou da matéria antes que cessasse a vida do corpo, enquanto que o homem carnal, aquele cuja consciência ainda não está pura, guarda por muito mais tempo a impressão da matéria. Muito clara a resposta, Depende, então, do nível evolutivo de cada um, o tempo e a intensidade da perturbação após a morte do corpo físico. Na questão 146, Kardec questionou o seguinte: é fatal o instante da morte? E os espíritos responderam: com exceção do suicídio, todos os casos de desencarnação são determinados previamente pelas forças espirituais que orientam a atividade do homem na Terra. Significa, então, que nós temos um planejamento reencarnatório para vivermos na Terra, cada um de nós, um determinado número de anos. Isso está previsto pelas forças espirituais, pelos engenheiros que trabalham com Deus, fazendo planejamento reencarnatório, e o suicídio é a exceção, ou seja, o suicídio é aquilo que faz com que a gente não cumpra o tempo previsto para a nossa reencarnação. Por isso, uma grande violação à lei de Deus. Mais adiante, na questão 944, Kardec questiona: tem o homem o direito de dispor da sua vida? Os espíritos respondem: não, só a Deus assiste esse direito. O suicídio voluntário importa numa transgressão dessa lei. E ele complementa a pergunta: não é sempre voluntário o suicídio? Os espíritos respondem: o louco que se mata não sabe o que faz. Então há condições atenuantes para o suicídio, quando há esses casos de loucura e outros que nós vamos ver mais adiante aí por sugestão ou por não estar nas condições psicológicas ideais, estado emocional desequilibrado, muitas vezes pode também interferir como atenuante ao suicídio. Nesse ponto da exposição, nós questionamos: o suicídio é a solução dos problemas? Vamos buscar o esclarecimento do Espírito Emmanuel no livro Leis de Amor, onde ele diz o seguinte: a morte nos parece uma estação de problemas insolvíveis, arquivando serviços inacabados. Mas isso é só aparência. Dramas passionais, crimes não investigados, tragédias íntimas, cujos protagonistas são vítimas e carrascos, não desaparecem no silêncio do túmulo, porque a vida prossegue além da morte, desdobrando causas e consequências. Quantos violam a passagem da morte, ou seja, os suicidas, crendo erroneamente alcançar o repouso,
nada mais encontram senão suplício e desespero, a gerarem no âmago de si mesmos os pavorosos conflitos que apenas as reencarnações regenerativas conseguem remediar. Portanto, aquilo que estamos vivenciando de problema, assim como os crimes que cometemos, todas as nossas falhas, não desaparecem pelo fato de nós desencarnarmos, porque, como o Espírito Emmanuel esclareceu, a vida prossegue no campo espiritual, no plano espiritual, nas colônias espirituais, no umbral, nas regiões trevosas, assim como nas regiões de educação, reparação, trabalho, progressão do espírito. Mas aqueles que perpetram este ato, tiram a própria vida, muitas vezes terão de reencarnar seguidas vezes em condições de regenerarem-se do ato cometido e muitas vezes sofrendo restrições no corpo físico por causa disso. Nós vamos ver mais adiante. Em O Evangelho segundo o Espiritismo, nós encontramos o seguinte: a incredulidade, a simples dúvida sobre o futuro, as ideias materialistas, numa palavra, são os maiores incitantes ao suicídio, ocasionam a covardia moral. A propagação das doutrinas materialistas é, pois, o veneno que inocula a ideia do suicídio na maioria dos que se suicidam. E os que se constituem apóstolos de semelhantes doutrinas assumem tremenda responsabilidade. Então, transgride a lei não apenas o suicida, como também aqueles que propagam ideias materialistas, ideias que induzem as pessoas a acreditar que, ao se matarem, vão encontrar o nada, a solução dos problemas, a grande fuga. Esses também serão responsabilizados. Na questão número 943, Kardec perguntou: de onde nasce o desgosto da vida, que sem motivos plausíveis se apodera de certos indivíduos? Os espíritos respondem: efeito da ociosidade, da falta de fé e também da saciedade. Olha que interessante. O desgosto da vida ser gerado pela falta de trabalho, ociosidade, as pessoas que não estão dispostas a trabalhar, porque é uma disposição mental, é o ânimo por procurar e querer trabalhar. Pela falta de fé, os que não tentam desenvolver a religiosidade, que não significa se ater a uma religião, mas desenvolver a espiritualidade íntima. E também a saciedade, aqueles que se dão por satisfeitos com tudo. Quando nós agimos dessa forma e alcançamos o desgosto pela vida, estaríamos talvez propensos ao suicídio. Isso não seria algo plausível de acordo com a lei de Deus. Então, Kardec complementa na questão 945 com a seguinte pergunta: que se deve pensar do suicídio que tem como causa o desgosto da vida? Os espíritos dão um alerta, respondem assim: insensatos, por que não trabalhavam? A existência não lhes teria sido tão pesada. E na questão 950, Kardec pergunta: que pensar daquele que se mata na esperança de chegar mais depressa a uma vida melhor? Resposta: outra loucura, que faça o bem e mais cedo estará de lá chegar, pois matando-se, retarda a sua entrada num mundo melhor e terá que pedir-lhe seja permitido voltar, para concluir a vida que pôs termo sob o influxo de uma ideia falsa. Uma falta, seja qual for, jamais abre a ninguém o santuário dos eleitos. Tirar a vida antes da hora significa ficar devendo os anos que estavam para serem completados de acordo com a programação reencarnatória. Será necessário retornar e concluir aqueles anos, e em condições desfavoráveis por ter partido como suicida. Vamos então agora explorar o seguinte aspecto: após a morte, a decepção do suicida e os resgates dolorosos,
Seriam as primeiras impressões pós-suicídio. Isso está muito bem esclarecido na obra O Consolador pelo Espírito Emmanuel, quando na questão 154, Emmanuel foi questionado o seguinte: quais as primeiras impressões dos que desencarnaram por suicídio? Ele esclarece: a primeira decepção que os aguarda é a realidade da vida que não se extingue com as transições da morte do corpo físico. Vida essa agravada por tormentos pavorosos, em virtude de sua decisão tocada de suprema rebeldia. Suicidas há que continuam experimentando padecimentos físicos da última hora terrestre em seu corpo somático, indefinidamente. Anos a fio, sentem as impressões terríveis do tóxico que lhes aniquilou as energias, a perfuração do cérebro pelo corpo estranho partido da arma usada no gesto supremo, o peso das rodas pesadas sob as quais se atiraram na ânsia de desertar da vida, a passagem das águas silenciosas e tristes sobre os seus despojos, onde procuraram o ouvido criminoso de suas tarefas no mundo, e, comumente, a pior emoção do suicida é a de acompanhar, minuto a minuto, o processo da decomposição do corpo abandonado no seio da terra, verminado e apodrecido. As palavras de Emmanuel são muito claras. Não vemos necessidade de explicar aquilo que foi relatado por esse espírito para nos alertar da condição deprimente que o suicida adentra o campo espiritual. No livro Leis de Amor também, nós encontramos explorada a questão do suicídio lento. Vamos entender o que seria o suicídio lento. Emmanuel explica assim: as pessoas que se embriagam a ponto de arruinar a saúde, que se esquecem da higiene até se tornarem presas de parasitas destruidores, que se encolerizam pelas menores razões, destrambelhando os próprios nervos, ou que passam todas as horas em redes e leitos, poltronas e janelas, sem coragem de vencer a ociosidade e o desânimo pela movimentação do trabalho, prejudicando a função dos órgãos do corpo físico em razão da própria imobilidade. São criaturas que geram doenças para si mesmas, nas atitudes de hoje mesmo, sem qualquer ligação com causas anteriores de existências passadas. Torturar e martirizar voluntariamente o vosso corpo é contrariar a lei de Deus, que vos dá meios de o sustentar e fortalecer. Enfraquecê-lo, sem necessidade, é um verdadeiro suicídio. Usai, mas não abuseis, tal a lei. O abuso das melhores coisas tem sua punição nas inevitáveis consequências que acarreta. Então, um alerta para todos nós, que mesmo não cometendo o ato abruptamente, com um tiro, com uma facada, pulando de um edifício, com um enforcamento, qualquer que seja a forma que se escolha para suicidar, tomando excesso de medicamentos, etc., há essa questão do suicídio lento. Pessoas que quando nós não cuidamos da nossa própria saúde e vamos deteriorando o corpo físico, nos sujeitando a doenças ou a situações que nós vamos antecipar o tempo previsto para a nossa reencarnação. Então nós vamos adentrar o campo espiritual como suicidas. E a melhor ilustração que nós temos sobre isso é o espírito André Luiz descrevendo a sua condição no umbral no início da obra Nosso Lar, que é a nossa recomendação para a leitura. Prosseguindo ainda com as explanações do espírito Emmanuel na obra O Consolador, a questão 252 traz a seguinte pergunta: e considerando a intensidade dessa ou daquela provação, poderá alguém reencarnar fadado ao suicídio e ao crime?
Emmanuel explica o seguinte: relativamente ao suicídio, é oportuno repetir que a obra de Deus é a do amor e do bem, de todos os planos da vida, e devemos reconhecer que, se muitos espíritos reencarnam com a prova das tentações ao suicídio e ao crime, é porque esses devem agir como alunos que, havendo perdido uma prova em seu curso, voltam ao estudo da mesma no ano seguinte, até obterem conhecimento e superioridade na matéria. Muitas almas efetuam a repetição de um mesmo esforço e, por vezes, sucumbem na luta, sem perceberem a necessidade de vigilância, sem que possamos, de algum modo, imputar a Deus o fracasso de suas esperanças, porque a providência divina concede a todos os seres as mesmas oportunidades de trabalho e de habilitação. Então nós vemos aí um exemplo realmente da misericórdia de Deus, que permite que o suicida retorne em encarnações seguintes para tomar uma atitude diferente da que ele tomou. Só que ele tem que se vincular à vigilância dos seus próprios atos, ao estudo, ao conhecimento. Ele precisa buscar a solução. Mas há casos realmente de espíritos que retornam e repetem o ato suicida por encarnações sucessivas e vão agravando cada vez mais a sua situação, encontrando diante de si penalidades cada vez mais intensas, mais contundentes, para que eles se sintam coibidos de praticar o ato, até que isso passe a acontecer e eles retomem a curva de ascensão para a luz no campo da evolução. Quais seriam as consequências do suicídio para o espírito? O Livro dos Espíritos, questão 957. Qual, em geral, com relação ao estado do espírito, as consequências do suicídio? Os espíritos responderam ao Kardec: muito diversas são as consequências do suicídio, não apenas determinadas, e em todos os casos correspondem sempre às causas que o produziram. Há, porém, uma consequência a que o suicida não pode escapar. É o desapontamento. Mas a sorte não é a mesma para todos. Depende das circunstâncias. Alguns expiam a falta imediatamente, outros em nova existência, que será pior do que aquela cujo curso interromperam. Suicidas que estouraram o crânio ou que se entregaram a enforcamento depois de prolongados suplícios nas regiões purgatoriais, frequentemente, após diversos tentames frustrados de renascimento, readquirem o corpo de carne, mas transportam nele as deficiências do corpo espiritual, cuja harmonia desajustaram. Nessa fase, exibem cérebros retardados ou moléstias nervosas obscuras. Interessante, então, o nosso perispírito, que prossegue no campo espiritual depois da morte do corpo físico, nele fica registrado as consequências das ações suicidas. E quando nós reencarnamos, esses distúrbios perispiríticos vão impressionar o novo corpo com essas deficiências, ou seja, aquilo que nós provocamos para o corpo não se extingue, de violência, não se extingue com a morte. Fica protelado o resgate, a reparação para reencarnações subsequentes. Prosseguindo, se provocamos o suicídio a alguém, é possível que tenhamos esse mesmo alguém muito breve na condição de um filho problema ou de um familiar padecente, requisitando-nos auxílio. A lei de Deus faz com que nós tenhamos que passar pela reparação de qualquer forma. Então, se nós formos apóstolos de ideias materialistas, como dissemos anteriormente, provocamos o suicídio de alguém, vamos ter que cuidar dessas pessoas em reencarnações futuras. Como deu aqui no exemplo, é possível que venha para nós um filho problema, alguém que tenha passado por essa situação conosco e agora nós temos obrigação de cuidar dessa pessoa numa
existência seguinte. O suicídio, independentemente da forma como se manifesta, sempre produz sofrimentos no curto, médio e longo prazo, em ambos os planos da vida, o espiritual e o físico. No livro Leis de Amor, na questão número 18, que é a seguinte: qual a direção pessoal que devemos adotar para vencer os dissabores do lar infeliz? Emmanuel responde assim: evitemos o divórcio tanto quanto possível e combatemos o aborto e o suicídio com todos os recursos de raciocínio e esclarecimento de que possamos dispor. O divórcio adia o resgate, o aborto complica o destino, o suicídio agrava todos os sofrimentos. Nós gostaríamos agora de ler um trecho do livro Devassando o Invisível, da médium Ivone Pereira, um livro espetacular. A médium contando a sua percepção quando ela fazia orações diárias. O que ela percebia no campo espiritual? Vejamos. Muitas vezes, durante nossas orações diárias, nos vemos rodeada de entidades sofredoras, que, ao que parece, até nós são encaminhadas pelos guias espirituais, a fim de participarem não somente das preces consolativas que fazemos, mas também da leitura doutrinária que sistematicamente realizamos todas as noites. Leitura que parece instruí-las, norteá-las, consolá-las de suas dúvidas e infortúnios e dos desapontamentos próprios do mundo invisível, pois, quando lemos, as vibrações da nossa mente repercutem no entendimento dessas entidades como a palavra enunciada, e somos ouvidos e compreendidos por elas, tal se falássemos em voz alta. Daí porque deverá o médium, principalmente, se conservar sempre vigilante com as leituras que fizer, as quais poderão torná-lo um polo de atrações afins, ao sabor da sua mesma natureza. Nessas condições, isto é, quando oramos ou estudamos, somos visitada por suicidas chorosos e desolados, por pobres criaturas surpreendidas pela desencarnação em desastres, etc. Mostram então, chorando, os braços esmagados, pernas amputadas, ferimentos variados de onde corre o sangue, trazendo eles próprios vestes ensanguentadas. Suicidas se apresentam contorcendo-se em dores ocasionadas pelo envenenamento ou asfixiados pelo enforcamento, e um mundo extenso de dores e desolações se delineia à nossa visão. Muitos desses se têm reanimado com as páginas do capítulo 6 de O Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, intitulado O Cristo Consolador, pois a esses é de dispensar, antes de mais nada, as consolações do amor do Cristo, as esperanças no amparo e na misericórdia do Eterno. Então, olha que testemunho maravilhoso dessa médium Ivone Pereira, e nós sabemos que isso realmente procede porque outros amigos e amigas que têm a mediunidade da vidência nos relatam exatamente as mesmas coisas, quando estão, por exemplo, realizando o seu culto cristão no lar, fazendo leituras e comentários edificantes, fazendo preces com intenção, com sentimento, preces sinceras em voz alta. Muitas vezes aproximam-se esses irmãos em sofrimento no campo espiritual, vítimas de desastres, vítimas de enfermidades graves ou, como ela disse, os suicidas, apresentando seus quadros dolorosos. Esse esclarecimento que vem do texto lido em voz alta vai aliviar o seu coração, vai ser como um bálsamo e começa a prepará-los para a evolução futura, onde eles vão totalmente se desvincular desses problemas que os afligiam. Porque, de acordo com a nossa doutrina espírita, não existe a pena eterna ou sofrimento eterno. Nós todos estamos destinados ao avanço para a luz, para Deus.
Afinal de contas, o Espiritismo tem um caráter preventivo contra o suicídio? Vamos ver as anotações de Kardec. Com o Espiritismo, tornada impossível a dúvida, muda o aspecto da vida. O crente sabe que a existência se prolonga indefinidamente para lá do túmulo, mas em condições muito diversas, donde a paciência e a resignação que o afastam muito naturalmente de pensar no suicídio, donde, em suma, a coragem moral. O Espiritismo, bem compreendido, é um preservativo contra a loucura. Entre as causas mais comuns de sobreexcitação cerebral, devem contar-se as decepções, os infortúnios, as afeições contrariadas, que ao mesmo tempo são as causas mais frequentes de suicídio. Ora, o verdadeiro espírita vê as coisas deste mundo de um ponto de vista elevado. Elas lhe parecem tão pequenas, tão mesquinhas, a par do futuro que o aguarda. A vida se lhe mostra tão curta, tão fugaz, que aos seus olhos as tribulações não passam de incidentes desagradáveis no curso de uma viagem. O que, em outro, produziria violenta emoção, mediocremente o afeta. Demais, ele sabe que as amarguras da vida são provas úteis ao seu adiantamento se a sofrer sem murmurar, porque será recompensado na medida da coragem com que as houver suportado. Suas convicções lhe dão, assim, uma resignação que o preserva do desespero e, por conseguinte, de uma causa permanente de loucura e suicídio. Muito esclarecedoras essas palavras do Kardec. Para que possamos encerrar, vamos ainda ler um trecho da resposta da questão 957 de O Livro dos Espíritos, onde ficou registrado o seguinte: a religião, a moral, todas as filosofias condenam o suicídio como contrário às leis da natureza. Todas nos dizem, em princípio, que ninguém tem o direito de abreviar voluntariamente a vida. Entretanto, por que não se tem esse direito? Porque não é livre o homem de pôr termo aos seus sofrimentos? Ao Espiritismo estava reservado demonstrar, pelo exemplo dos que sucumbiram, que o suicídio não é uma falta somente por constituir infração de uma lei moral, consideração de pouco peso para certos indivíduos, mas também um ato estúpido, pois que nada ganha quem o pratica. Antes, o contrário é o que se dá, como nolo ensinam, não a teoria, porém os fatos que ele nos põe sob as vistas. Então, esse trecho da resposta, essa análise de Kardec, vem nos dizer que, na prática espírita da comunicação dos espíritos em reuniões mediúnicas, por exemplo, educação, desobsessão mediúnicas, nós temos os próprios espíritos dos suicidas descrevendo a condição que eles adentraram o campo espiritual, o período de sofrimento, a intensidade de suas dores, as suas condições realmente completamente desfavoráveis, a sua decepção, o seu remorso, o seu arrependimento. Então, ao Espiritismo coube realmente apresentar os próprios suicidas, nos mostrando a situação desgraçada que eles se encontram no campo espiritual, e isso vem realmente nos alertar sobre essa condição. Portanto, a nossa visão com relação sobre o suicídio, como cristãos, como espíritas, deve ser essa visão misericordiosa, não de condenação, mas de misericórdia, de ajuda, de auxílio. Os suicidas merecem de nós, aqueles que já se encontram no campo espiritual, a nossa prece, a nossa oração, a nossa vibração para que eles recebam isso como um bálsamo de alívio que vai alertando-os dessa sua condição para que não voltem a praticar esse ato no futuro e o quanto antes evoluam e possam deixar o campo espiritual na reencarnação em condições mais favoráveis.
Portanto, cabe a nós espíritas o estudo e a divulgação do espiritismo, dos seus princípios, como forma de auxiliar a que as pessoas desenvolvam a fé, a esperança, que elas se afastem de ideias materialistas, que a gente possa exercer isso de forma misericordiosa, não apenas com os encarnados, mas também com os desencarnados através das nossas orações sistemáticas para com aqueles que se suicidaram e que isso seja, portanto, uma constante, uma rotina em nossas vidas. Que a paz de Jesus nos envolva todos nós. Bom, gratidão, Marcelo Orsini, por essa palestra tão acolhedora aos nossos corações. Muito obrigada. Certamente, Desirê. Bom, queridos irmãos, estamos finalizando um ciclo para iniciarmos outro na Associação SOS Preces. Nossa instituição vem crescendo e é necessário reestruturar a equipe, reorganizar a casa. Por isso, vamos interromper nossas lives para retomar o trabalho em breve. Contamos com a vibração caridosa de cada um de vocês em favor de nossa tarefa. Isso, e sendo assim, nós agradecemos a presença de cada um de vocês que estiveram conosco nesse primeiro ano de lives. E pedimos a todos que nos acompanhem as novidades do SOS Prece, não é? Através do nosso canal do YouTube, na nossa página do Instagram, @SOS Preces, e que nos ajudem a divulgar o nosso número, 31 3334 9700. Está disponível 24 horas por dia para atender a você. Vamos fazer uma prece, então, nesse momento? Vamos. Então, vamos agradecer a Jesus nesse momento. Querido amigo, Jesus, muito obrigada por essa tarefa maravilhosa das lives de domingo, que tanto nos ensinou e que confortou tantos corações. Obrigada, Jesus, por todos os nossos palestrantes, nossos convidados que estiveram aqui conosco durante todo esse tempo. Que a vida de cada um possa ser abençoada de muito amor e alegria, e que eles possam, nesse momento, captar a nossa gratidão. Muito obrigado, mestre querido, contando sempre com o seu amparo, nós agradecemos e nos despedimos. Graças a Deus. Graças a Deus. Gratidão a todos e a todas. Fiquem com Deus e até breve.